hoje, né, sobre essa dedicação que a senhora teve, esse cuidado de fazer, Juliana, esse livro, né, falando do luto, que é um assunto muito importante que a gente precisa dar atenção hoje. E assim, para começar, eu queria deixar hoje a sociedade e a clínica em si, ela foca muito no luto do tutor, né? A senhora até fala isso no seu livro. E realmente, quando nós administradores, a gente se preocupa muito com o cuidador, porque a gente está num ambiente ali corporativo, ele é o cliente, ele é a pessoa do momento. E realmente a clínica ela deixa de focar no luto da equipe, do médico veterinário, dos auxiliares, da recepção que fez todo aquele acolhimento, aquele frufru, né? Que às vezes já acompanha o animal há muitos anos, e a gente esquece essas pessoas. E interessante que hoje, só para deixar claro aqui, né, a gente entende eu também já passei por esses lutos, como cuidadora de animal, com os meus animais. A gente sabe que vai passar de novo, porque a gente continua criando, mas o nosso foco aqui hoje é falar desses profissionais que estão envolvidos, né? E que eles têm aquele luto silencioso e muitas vezes silenciado pela sociedade, né? De não poder mostrar a vulnerabilidade. E aí eu queria entender, doutora, como foi que começou essa sua preocupação, como a senhora conseguiu ver isso de um outro ângulo, o ângulo da psicologia. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, né, pelo convite, doutora Tiziana, doutora Luciana. Muito prazer em conhecê-la, primeiramente. E eu quero agradecer pela divulgação do livro, porque de fato é um livro inédito e ele é bilíngue. Então, tem participação de profissionais dos Estados Unidos, do Canadá. E justamente a gente tem esse olhar, eu tive esse olhar para o profissional da medicina veterinária, porque ele faz parte do meu mestrado. Então, eu estou fazendo mestrado em luto do médico veterinário de desastre, e aí, a partir daí, é que a gente vai ampliando a visão a respeito do luto que não é reconhecido. O luto pelo pet, ele é um luto que entra na categoria de luto não reconhecido, assim como o luto neogestacional, o luto do homem e outros tipos de luto. Porém, o luto do profissional da saúde, ele também entra nessa categoria. Então, quando a gente fala profissional da saúde, até os próprios colaboradores da clínica, do pet shop, eles também entram nesse contexto profissional da saúde. Por quê? Porque eles estão ali agregando e dando suporte para as pessoas que vão até o estabelecimento cuidar dos seus animais de estimação. E a partir daí, ter este olhar integrado e entendendo que, sim, eles também vivem processos de luto, tanto relacionado aos seus próprios clientes, quanto também em empatia aos clientes que vêm até o estabelecimento, né? Com Seja o certeza. tutor, seja um outro profissional. Pode falar, doutora Luciana. No Pode caso, complementar. desculpe, no caso, quando se fala em luto, além das dores, né, a gente também fala no descaso com as dores, né? Porque muita gente que está ali atende, digamos, recepção, né? Atende ao cliente que levou o bebezinho que infelizmente foi a óbito. Então, a primeira coisa que fala você quer um telefone para que venha para levar o corpo? Você quer um encaminhamento? E não se preocupa em massagear o coração da pessoa que está ali sofrendo naquele segundo. Porque naquele segundo, a pessoa que está ali, ela não pensa que ela perdeu o bebê. Ela pensa que ele está ali ainda naquele ambiente e que, em hipótese alguma, eu estou dizendo por mim já, em hipótese alguma, ela já sabe na cabeça dela que ela já perdeu o bebê, né? Independente da idade. Então, começa por aí o luto. O luto do tutor, quando está recebendo até a mensagem de dizer que já não existe mais o bebê, né? Que você tem, como médico, a responsabilidade de passar essa informação. Muitas vezes, até mesmo na faculdade,
não nos indicam, não nos ensinam a ter esse critério, essa observação e essa sensibilidade, e nem a uma clínica como é que o receptor vai passar essa informação, que é dolorosa, porém ele não sabe ou não tem a mínima ideia de que também é uma vida que está se partindo e é dolorosa. Sim, com certeza. E eu acredito que é muito importante também a gente enfatizar que há ainda dentro da medicina veterinária a divulgação de que há fases do luto. E aí, como vocês vão ver direitinho no meu livro, hoje em dia a gente não utiliza mais essa visão porque dá-se a ideia de que o luto ele é um processo linear e não é, porque ele na verdade é um processo muito caótico, onde os sentimentos eles vão ali se sobrepondo e a pessoa, muitas vezes, ela não sabe realmente lidar com o impacto da notícia. Então, as reações, não tem como a gente dimensionar e mensurar e esperar o que vai acontecer, né? E dentro da medicina veterinária, a gente também tem que abrir esse leque de que há as expectativas relacionadas também a questões financeiras. Então, muitas vezes, a questão financeira é algo que pesa ali no cuidado do animalzinho e que a pessoa, ela sente uma culpa por não conseguir dar este cuidado que ela gostaria, porque financeiramente essa possibilidade. Então, tudo isso a gente vai considerando ali uma questão social, de falta de conhecimento mesmo a respeito do que é que está acontecendo com ela. Por quê? Porque quando a gente fala em luto não reconhecido, até a própria pessoa, ela se priva de poder vivenciar este processo de luto. E os profissionais da saúde, eles acabam ali se sobrepondo, passando por vários processos de luto sobrepostos, sem que, de fato, ele dê esse espaço, dê esse olhar e esse tempo para vivenciar os lutos que ele viveu, né, ali dentro da vida profissional e pessoal. O que acaba também misturando muito. Então, mistura-se vida pessoal com vida profissional, por quê? Porque somos uma pessoa só. Não tem como você colocar agora é só Juliana profissional, agora é só Juliana vida pessoal. A gente é um ser integral, nós somos seres inteiros, mas a partir do momento que você tem a consciência, você consegue discernir um pouco melhor o que é que está acontecendo dentro daquele contexto. E principalmente quando eu vou acolher uma pessoa enlutada, este momento é da pessoa que está enlutada, não é o meu momento. O meu momento vai vir posterior a essa situação, a esse contexto. Por isso, nós, como profissionais da saúde, temos que ter ali a consciência de que, neste momento, foi uma escolha nossa, enquanto profissional, de estar atuando como profissional da saúde. E que muitas vezes a pessoa que vivencia esse luto, ela não escolheu vivenciar esse luto. Apesar de nós, profissionais, também não escolhermos, mas estamos ali num papel de cuidado. Tem até aqui um comentário da Lia. Gente, boa tarde, muito bem-vindas, Lia, Juliana Balbo, a Juliana Ferreira, Altena Queiroz, muito bem-vindos, tá? A Lia comentou aqui uma coisa muito interessante. Ela cuida dos animais da irmã, quando a irmã viaja. E ela passou pela situação de que temia, eles ficaram doentes nesse período, e que ela temia pela morte deles. Porque ela não sabe lidar, né? Ela tem dificuldade em lidar com a morte humana e com a morte não humana. Que situação, ainda mais quando o animal não é seu, né? Então tem a pressão de querer, de gostar, de querer que eles estejam ali bem, e ainda mais da responsabilidade de não ser seu. Sim, isso é muito importante da gente trazer também, pontuar. Muito obrigada por você ter feito este comentário, Lia, porque, de fato, a gente vai entendendo ali que muitas vezes o tutor, e nós não podemos esquecer que os profissionais da área pet vet são tutores também, eles
escolhem um pet ou acolhem um pet por ter vivido um processo de luto na vida dele, por ter perdido alguém importante, uma pessoa humana. Ou então nós acolhemos o pet porque ele era pet do meu avô, do meu pai, da minha mãe, e aí eu acolhi. E aí, quando nós perdemos este pet, a gente vive não só o luto pelo pet, mas também o luto daquela pessoa que era muito importante para mim, que eu estou ali no processo. Por quê? Porque eu não consegui elaborar no momento em que houve a perda. Então a gente vai entendendo ali que é muito mais complexo do que nós imaginamos. E ele é muito mais profundo e tem diversas nuances que é importante a gente olhar, né? Por isso a questão do luto não reconhecido, porque é uma rede que você vai ali acolhendo, buscando, entendendo, consciência do enlutado, o que de fato está acontecendo com ele e o que aquele pet representa. Então a gente tem que olhar também que o vínculo ele está muito presente, o afeto que você deposita nessa relação, tanto de segurança quanto de conforto, o que aquele pet representa e como que isso se constitui quando há quando esta perda acontece, né? Então, os médicos veterinários, eles entram na medicina veterinária por amor aos animais. E que, de fato, isto se constitui, mas nós precisamos ter a consciência de que atuamos com amor. E não é por amor, porque são muitos desafios que vão sendo desenvolvidos ao longo da carreira. E aí, se você colocar neste papel de por amor, quantas coisas você vai passando por cima, porque na verdade é com amor, né? É interessante que no seu livro a senhora fala justamente assim, como essas perdas geralmente não são vistas como legítimas pela sociedade, que tende a focar sempre no sofrimento do cuidador. Os veterinários acabam lidando com a dor de forma solitária e silenciosa, sem o espaço adequado para expressá-la ou receber o apoio emocional. E aí lá na frente a senhora fala que justamente até por haver essas experiências em demanda, né, o sofrimento ele já passa a ser vivido muitas vezes e visto como apatia. Isso, por quê? Porque a gente tem que olhar que antes do burnout, o profissional da saúde, ele entra na profissão pela satisfação da compaixão. Então, e da empatia, digamos assim. Ele se sente muito satisfeito ao cuidar. Nós, como cuidadores, nos sentimos muito felizes, gratos em exercer o cuidado. Só que a partir do momento que vivenciamos desafios constantes nas relações e neste ato de cuidar, aquilo vai sendo sobrecarregado, nós passamos a sentir então o peso da fadiga. Então ficamos fadigados. Por quê? Porque o cuidar, ele gera uma satisfação, mas por outro lado, ele também gera um peso. Porque a gente vai se cobrando em cuidar cada vez mais, em A cuidar cada preocupação. vez melhor, né? E aí, como fica esse autocuidado? Tem um estudo que foi feito com ocidentais que fala justamente sobre essa forma de pensar o cuidado e como é difícil para o ocidental ter compaixão para si mesmo e exercer a compaixão consigo mesmo. É como se isso fosse algo muito pejorativo. Então, eu não posso desejar alegria para mim, eu não posso desejar satisfação, eu não posso desejar que eu seja livre de dor e sofrimento, mas eu posso desejar isso para o outro. Por quê? Porque se eu desejar para mim, eu vou estar sendo egocêntrica, egoísta. E isso não é verdade, né? Nós também precisamos nos sentir felizes. Nós também precisamos ter momentos livres de dor e sofrimento.
Isso faz parte da vida. E quando eu estava lendo aqui seu livro, até escrevi aqui do lado, vulnerabilidade. As pessoas hoje, né, o mercado corporativo, é como se fosse uma exigência errada, errônea, né, de que as pessoas, os profissionais, eles não podem mostrar vulnerabilidade, tem que ser forte, né? Você não pode chorar na frente do cliente. Muitos ainda dizem isso, né? Eu não compartilho, sendo administradora desse momento, eu acho que realmente é um momento de acolhida de ambas as partes, né? Tanto do profissional que está dando ali a notícia de um luto, de um óbito, como a pessoa que está recebendo a notícia desse óbito. Eu acho isso muito impressionante. Inclusive, queria até comentar aqui de uma experiência que eu passei uma vez dentro do hospital veterinário, que uma médica, ela realmente não estava preparada para dar essa notícia. Inclusive, ela ficou bem abalada, mas aí teve o acolhimento ali da clínica, a clínica acolheu a dor, né? Conversamos bastante com ela antes dela dar a notícia para o tutor, e a gente até cogitou, então vamos pegar outra pessoa para ela, não, eu vou dar. E ela foi ela ali naquele momento. Ela chorou, ela se emocionou, ela abraçou, né? O cliente permitiu, lógico, então ela abraçou o cliente, a cliente, e foi muito bacana o momento. Assim, não é uma vulnerabilidade, é uma empatia. Ambos estão sofrendo uma dor, né? E muitas vezes, inclusive no meio da medicina, e até fazendo comparação à medicina humana, assim, as pessoas acham que quando vão dizer que sente muito, é como se estivesse assumindo uma culpa, né? Se desvirtuou, sinto muito. Hoje, eu não vou dizer sinto muito porque a culpa não foi minha. Ou a clínica diz, né? Não, não diz isso porque você está assumindo uma culpa que não é sua. Mas não é. O que a senhora pensa sobre isso? Sobre a vulnerabilidade dentro desse contexto, doutora? Então, a vulnerabilidade, ela se relaciona muito com a rede de apoio, né? Que é algo que é fundamental para a gente ter ali como um caminho de cuidado e, de fato, de proteção, né? Então, nós temos ali fatores protetivos sobre o ser humano e um deles é a rede de apoio. A partir do momento que você não tem essa rede de apoio, seja ela rede de apoio emocional, física, seja ela no contexto do trabalho, você se sente solitário, você se sente muito só. Você não encontra ali lugares e espaços de verbalização. Então é como se só você sentisse e outra pessoa não. E a gente vive num contexto onde a comparação com o outro, ela é evidente e é incentivada. Então, nós vivemos numa sociedade onde sempre se está comparando, comparando dores, comparando alegrias, comparando prazeres. E aí, quando você não tem uma rede de apoio consolidada e valida o que você está sentindo, é como se só você estivesse vivenciando aquilo sozinho, única e exclusivamente. E aí, nisso, você cai num isolamento. E no isolamento você aumenta ainda mais a vulnerabilidade, né? E dentro da sociedade hoje, nós temos inúmeras vulnerabilidades. Então, temos a vulnerabilidade emocional, a vulnerabilidade financeira, nós temos a vulnerabilidade de alimentação. Então, quando você não tem esse respaldo, você vai encontrar e fazer o quê com aquilo que você sente? Né? Porque antes de olhar para os nossos sentimentos, nós estamos num modo de sobrevivência. Então, se eu não consigo sobreviver, como eu vou poder falar sobre o que eu sinto? Se eu não sinto, se eu não encontro um meio de subsistência que realmente traga uma satisfação, como eu vou falar sobre o meu sofrimento mental? Então, são Verdade. esses aspectos que a gente tem que ampliar o olhar e trazer soluções mais efetivas de mudança. Por isso, a questão social, ela não está distante da realidade individual. É bacana, muito bacana isso. Inclusive, nós estamos, para quem está entrando agora, nós estamos falando do livro da doutora Juliana, né, Luto no Contexto da Medicina Veterinária, que traz a questão do luto, não só do tutor, mas do ambiente mesmo, do médico veterinário, da equipe veterinária envolvida.
E no final a doutora vai dizer para a gente como vocês podem conseguir o livro. O meu eu consegui na pré-venda, mas ele já está aí disponível para venda, ela vai informar para vocês, e é muito interessante. Inclusive, doutora, aqui também no livro, eu achei muito interessante que a senhora falando do dia a dia, da pressão que se tem dentro de um hospital veterinário, a senhora falou aqui, os profissionais eles lidam com a angústia intensa de pais ou cuidadores que vivenciam o adoecimento, desde o adoecimento do pet, como uma experiência emocionalmente devastadora. Essa era cita: a ansiedade pela recuperação, o medo da perda, o sentimento de impotência, que exigem do profissional não apenas ali a competência técnica, mas também a empatia, o acolhimento, uma comunicação clara e cuidadosa. E nós que estamos dentro de hospitais veterinários, nós entendemos que tudo isso gera uma sobrecarga emocional para o profissional muito grande, né? Uma luta, a senhora citou aqui no seu livro, uma luta interna com a carga emocional das decisões que eles têm que tomar. Então, assim, de uma forma prática, o que é que esses profissionais hoje, as pessoas que lidam com o luto do animal dentro do contexto corporativo, podem agir, fazer, ter uma ação para isso, né, deixar essa emoção de forma, lógico, coerente com o mundo corporativo, mas deixar ela clara, deixar ela suave, verbalizar, talvez. Quais são as dicas? É muito importante que os espaços eles tenham ali um trabalho em conjunto, multidisciplinar com psicólogos. Por quê? Porque o psicólogo ele vai conduzir um espaço de descompressão. Então, ao conduzir esse espaço de descompressão, que é um direcionamento sobre seguro, sobre a pessoa falar a respeito do que é que está sendo difícil para ela, ou o que foi difícil para ela naquela situação. E aí, quando ela tem esses espaços, e não necessariamente precisa ser um psicólogo específico para da medicina veterinária, mas alguém treinado, que tenha essa escuta e consiga ali abrir um diálogo saudável e seguro, né? Tem uma técnica que chama Primeiros Cuidados Psicológicos, que é onde eu também dou treinamento a respeito disso, que vem das emergências e desastres, onde qualquer profissional ou qualquer pessoa, que não necessariamente é um psicólogo, ele pode dar este espaço. Primeiro de tudo é o quê? Eu vou cuidar, novamente eu volto para a questão do físico, da sobrevivência. Talvez a pessoa ela precise dormir, talvez ela precise beber água, talvez ela precise comer. Isso tudo vai influenciar na forma como nós estamos lidando com o nosso emocional, com os Sim. contextos, com os nossos desafios na vida e com as situações. E o luto, ele mostra muito neurologicamente, tem estudos tem um livro que fala o cérebro de luto, o corpo de luto, que nós vivenciamos o processo e o nosso corpo reage, o nosso cérebro reage. Então, tudo isso é importante a gente olhar sempre de forma integral. Será que essa pessoa, ela está dormindo bem? Será que ela tem um sono regular? Será que ela está se alimentando bem? A gente precisa olhar para isso. Por quê? Porque se ela estiver dormindo mal há muitos, muitos dias, provavelmente o emocional dela também não vai responder de uma forma saudável. Provavelmente E ela a vai gente ficar já muito mais sabe que reativa. dentro do segmento veterinário ali, as jornadas excessivas são uma realidade, né? Interessante a Sim, senhora falar sobre isso e trazer à tona para que todos nós possamos enxergar isso realmente de forma integral, né? Olhar para essas necessidades desde a básica até a necessidade emocional mesmo. Só ver aqui alguns comentários, doutora. Obrigada, as pessoas estão participando mesmo aqui, tá? A Juliana Ferreira, ela falou que o pai dela chegou a ter que ser hospitalizado quando os animais morreram, né? Realmente é uma dor que o tutor tem e precisa expressar, talvez até por ser homem, né, doutora? Me corrija se eu estiver errado, é mais difícil expressar, verbalizar isso. É, a Caruza está falando aqui que às vezes o VET até gostaria de se expressar, mas tem receio, né, de parecer, o que foi o que a gente falou, de parecer culpa ou responsabilidade, que nós falamos sobre por aqui.
E a Juliana Balbo, ela está trazendo aqui uma questão da eutanásia, né? Que ela até se arrepende ela mesma de não ter insistido na eutanásia do animal dela, que veio a sofrer. E hoje no mercado nós sabemos que tem médicos veterinários, uns que já não fazem eutanásia, outros que já tentam até o final, né? E outros que realmente não têm essa pressão também para cada um tomar sua decisão e enfrentar a decisão que tomou. Isso, inclusive, Juliana, é uma questão que a gente fala muito, certo, dentro do segmento veterinário. A Juliana, ela é psicóloga também e trabalha também na Justiça do Trabalho aí, na NR1. E a gente fala muito também sobre isso, sobre essa pressão que cada um tem sobre a decisão que tomar, é a decisão do protocolo que vai tomar, né, de manter o protocolo ou mudar, de um momento ou não de sugerir uma eutanásia ou nunca sugerir. Isso também é um peso, não é, doutora? Sim, sim, os profissionais da medicina veterinária, eles têm a questão da eutanásia e que hoje a gente tem que olhar muito para os cuidados paliativos, né? Então, é algo que está aí sendo bastante discutido, os cuidados paliativos, tem cursos a respeito disso dentro da medicina veterinária. E nós, pensando no futuro, também precisamos ali ter a clareza de que os pets, eles estão mais longevos, e nessa longevidade, qual é o cuidado que eu tenho com o meu pet idoso? E que a velhice do pet, ela também não é reconhecida. Por quê? Porque para nós, enquanto pessoas, os animais, eles sempre serão bebês. Porque eles dependem do nosso cuidado, eles dependem que nós os alimentamos, que a gente limpe ali, né, organize, tenha higiene, eles dependem de nós. E essa construção, e para quem não é veterinário, não consegue identificar quais são as características de um pet idoso. Porque até para nós humanos, hoje também, enquanto humanos, somos mais longevos, somos mais saudáveis, e a gente também agora está mudando a visão a respeito do que é a velhice para o ser humano. Que antigamente, quando eu era adolescente, hoje eu tô com 47 anos. 47 anos, na minha época de adolescente, já era super velha. E hoje, não. Hoje é algo assim, É isso não, mesmo. não dá, É assim, muito nova. sabe? Não dá nem para falar que eu sou velha. Não, Então, senhora. é uma coisa muito, mudou muito, né? Então, a gente vai entendendo ali o quanto que, de fato, nós precisamos ter a consciência e olhar de uma forma muito mais sensível, apurada, que a eutanásia, ela tem ali diretrizes dentro da medicina veterinária, mas que é importante você ter conhecimento a respeito também de cuidados paliativos, porque cada caso ela tem a sua especificidade e o profissional que ele é melhor preparado também, ele vai saber lidar melhor também com o sofrimento das pessoas. Isso. Com certeza. Até trazendo aqui, relembrando a live que nós tivemos com o doutor Daniel Viana, né, que é o presidente do Conselho aqui do Ceará, que nós falamos sobre isso, né, que a linha comercial da veterinária, muitas vezes ignorada pelos próprios parceiros de profissão, eles sempre estão à frente desses estudos, dessas pesquisas, né, e a importância de os médicos sempre estarem alinhados e interessados nessas novidades que saem no mercado, porque realmente os cuidados paliativos hoje têm muitas opções. O mercado está muito, como é que eu posso dizer, rico, né, dessas informações, da tecnologia já voltada para a medicina veterinária. E como eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu falo, eu prefiro muito a medicina veterinária do que a humana. Até mesmo assim, mesmo não sendo Eu correta, aqui em também casa eu disse. costumo dizer, né, doutora Luciana? Aqui em casa as pomadas já são todas veterinárias. Eu passo em mim, nos meus filhos, porque tem uma tecnologia altamente avançada, né? E aí, voltando aqui para os comentários, a Juliana falando, né, que falou da questão da eutanásia, né? Ela está falando até para que os profissionais, eles também não insistem em um tratamento que não vai ter retorno. Então, ter esse conhecimento, Juliana, é justamente isso que a gente está trazendo aqui à tona. Estar sempre antenado, os médicos veterinários têm que estar antenados com
o que tem de mais moderno, de novo no mercado, para trazer isso como uma opção para os tutores, né? Interessante, doutora. A gente a senhora estava falando aí, falou da escuta, falamos da vulnerabilidade para quem está chegando agora, e a senhora trouxe essa importância de ter um espaço de descompressão, né, para o médico veterinário. E como isso é importante hoje. Inclusive, se eu não me engano, foi semana passada, saiu dentro do canal do YouTube do Conselho Federal. Inclusive, gente, nós, a VetCast também tem um canal no YouTube, tá? Só seguir. Toda segunda-feira nossas lives vão para lá também, ficam gravadas. Nossos episódios. Inclusive, amanhã tá saindo um quentinho, falando sobre saúde mental, burnout, dentro do segmento da veterinária. Amanhã tem o lançamento dele. A senhora falou sobre esse espaço de descompressão, e isso muito me chama a atenção por essa necessidade no segmento veterinário. Primeiro que já é muito difícil, dentro da nossa realidade, existir um programa, né? Não vou nem falar de existir um psicólogo dentro da empresa, mas existir um programa que traga pelo menos esse acompanhamento, né? Isso não acontece só no nosso segmento, tanto que está vindo aí a NR1 como uma obrigatoriedade das empresas cuidarem da saúde mental dos profissionais envolvidos, não só para cuidar do ser humano, mas como também do desempenho do ser humano, que a gente vê hoje cada vez mais as empresas, tanto veterinárias como outras, tendo às vezes que contratar mais pessoas para suprir aquela necessidade e sem se preocupar que o ser humano está dando ali o seu melhor, não está dando ali o seu melhor, porque ele não está bem, né? Esse momento de descompressão, esse espaço de descompressão, como que a gente poderia dar uma dica para quem está ouvindo aqui, nos ouvindo, não só no segmento veterinário, porque aqui nós temos médicos, temos enfermeiros que estão, auxiliares veterinários, né, que estão nos ouvindo. Como é que nós poderíamos dar uma dica para que se gere um espaço dentro da empresa, um momento em que as pessoas possam falar dessas vulnerabilidades, desses anseios? Na verdade, uma das formas, caso você não tenha ali um profissional da psicologia ou alguém qualificado nesse sentido, é você trabalhar em pares, né? Então, você ter alguém ali com quem você se sente seguro para verbalizar o que você está sentindo e abrir esse espaço de escuta também, né? Então, que esse par consiga te ouvir, te acolher e que às vezes a gente de fato só precisa falar, às vezes a gente só precisa verbalizar sem medo de ser julgado, sem medo de se sentir ali que aquilo que está sendo dito será usado contra você, né? Então, esse é um dos grandes desafios das relações humanas, que quando eu digo algo, este algo que está sendo dito não será usado contra mim. Por quê? Porque nós temos recortes. Então, dentro das relações, depende muito de como eu estou me sentindo, como a pessoa que está ouvindo está se sentindo, e se essa relação é uma relação segura. E não é reclamar, é bem diferente do reclamar, é falar de fato como eu estou me sentindo triste, estou me sentindo ansiosa, eu estou me sentindo com raiva, eu estou me Frustrado. sentindo frustrada. Então, é de fato abrir o leque, o espaço para falar sobre sensações, sentimentos e emoções. Que as emoções, inclusive eu até dei uma palestra no sábado, no simpósio da Ecovet, falando sobre justamente a gestão das emoções. Tem um neurocientista que se chama Antônio Damasio e ele coloca as emoções, elas estão ali, são expressões do corpo. Então, o corpo, ele expressa como você está se sentindo em relação às emoções. E o sentimento, ele é a expressão das emoções. Então, se eu estou cansada, provavelmente eu também me sentirei triste. Sim. Provavelmente também me sentirei frustrada, né? Então, tudo isso vai acontecendo ali simultaneamente. E dentro da medicina veterinária, quando a gente fala, precisa ter um comportamento, um cuidado mais humano, a gente tem que considerar também que eles lidam com animais que são imprevisíveis.
Se o animal tá com medo, ele morde, ele arranha, ele arranca pedaço. Então a gente também tem que entender que muitas vezes o profissional ele está lidando ali com situações de medo, que envolvem também uma autoproteção física. E que às vezes na reação dele é uma forma de se proteger fisicamente do que o animal pode vir ali a fazer por ele estar com medo. E muitas vezes também por não ser adestrado, né? Então, tudo isso a gente vai considerando. O que, na hora do tutor em sofrimento, ele não consegue ter essa dimensão a respeito do profissional que está ali cuidando do seu animalzinho. É. Muito interessante todo esse papo. Eu acho que aqui tem conversa para horas e horas, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui, né? Inclusive todo mundo ainda tem que almoçar. Mas olha, só que, gente, quem está entrando agora, a gente está falando sobre o livro da doutora Juliana Sato, Luto no Contexto da Veterinária, trazendo à tona toda essa dor, né, que é silenciada ainda pela sociedade. Doutora, tem um outro capítulo, que é só para a gente já ir para a parte final, mas que eu achei brilhante, tá? Que a senhora, inclusive, escreveu junto com, acredito, com a senhora cita muito a doutora Bianca Grezelli, que fala muito sobre isso também, né? Sobre o luto, sobre a saúde mental em si, na medicina veterinária. E aí, no capítulo 12, a senhora fala lá muitas dicas do autocuidado, do bem-estar desses profissionais que cuidam tão bem dos nossos pets, né? Inclusive, cita lá uma rotina do autocuidado. Então, para a gente finalizar, quais são as dicas aí que o livro vai trazer? Não conta tudo, tá, doutora? Que eu quero que as pessoas, como eu lhe disse, todo mundo, gente, precisa, desde de quem é cuidador, de quem tem animal, que leva seu animalzinho pro veterinário, até principalmente os veterinários, precisam ter essa literatura. Quais são as dicas que a gente deixa hoje aqui para a gente ir encerrando? E, por favor, no final, comente como as pessoas podem adquirir esse brilhante livro. Claro. A questão do autocuidado, da rotina de autocuidado, ela depende muito do que você considera autocuidado, né? Enquanto pessoa, enquanto valor, enquanto profissional. Mas as premissas, elas sempre, todos os estudos, diferentes estudos, eles sempre consideram que o sono é primordial. Como eu falei anteriormente, o sono, a alimentação, ela também é um fator muito importante. E a atividade física, você ter, porque a descompressão, ela não é só verbalização. Muitas vezes a gente descarrega quando está fazendo alguma atividade física, seja treinando, de fato, musculação, seja correndo, para muitas pessoas a corrida, ela é um caminho, seja dançando, fazer dança, qualquer atividade que gera movimento. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi feito para movimento e para descanso. Então, a hora que você consegue dormir, realmente durma. Tem ali esse momento muito sagrado, porque é o momento que você vai repor os hormônios que você necessita e tudo aquilo que traz ali, de fato, uma homeostase para a sua manutenção física. E que, inclusive, vai te ajudar na questão mental. Então, por mais que a gente coloque, é impossível, eu não tenho tempo. De fato, a gente tem momentos da nossa vida que são mais desafiantes. Mas se você não colocar isso como uma das prioridades de autocuidado, em algum momento isso vai ser cobrado. Então, se você puder ter na sua vida uma rotina que tenha ali e entenda, para cada organismo, as horas de sono, ela é individual. Então, tem momentos da sua vida que 5 horas é suficiente, tem momentos que você precisa de 7. Vai depender muito. Tem pessoas que eu tenho relatos que 4 horas é suficiente. Então, a gente não precisa padronizar o que é esse sono, mas que de fato você se sinta descansado. E perceba, quando você dorme bem, se alimenta bem, tenha uma atividade física que faz sentido para você, perceba como isso interfere na sua vida emocional e na forma como você reage. E o livro, ele, né, doutora Luciana, o livro, ele está no site da editora Lucto, que foi a editora que fez o nosso livro, que editou. E, gente, ele realmente está muito lindo, ele é de capa dura e ele é bilíngue, então super vale a pena. A gente está nesse movimento aí muito importante. Sim, sim.
por favor, adquiram. E quem quiser, quem estiver na live agora e me mandar um direct, eu vou disponibilizar um voucher de desconto. Então é só mandar um oi para mim lá, manda um direct que aí eu disponibilizo esse voucher. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Perfeito. Tenham essa consciência que, de fato, o luto está muito presente na medicina veterinária e agradecer novamente por essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, doutora. Vamos deixar aí só reforçando, né? Que já tinha pessoas aqui pedindo o link, tá? Nos comentários. Muito obrigada a vocês que se disponibilizaram a entrar, mandaram suas mensagens. Muito interessante, doutora, esse bate-papo. O livro realmente está incrível, pessoa, gente, assim, adquiram, é um conhecimento interessante sobre o luto, dentro de todos os contextos, inclusive do cuidador, né, do tutor, tá certo? Vocês com certeza vão amar. Doutora, muito obrigada. Reforçando Eu que a que live ela agradeço. fica gravada, ela vai para o YouTube. Se você conhece aquela pessoa que precisa ouvir o que nós falamos aqui, você pode mandar depois o link, fazer lá o comentário do que você achou, tá? Lembra de Muito seguir, tem obrigada, muita doutora. gente que está aqui, Eu que agradeço. o Vetcast, né? Segue o @Vetcast360, nosso canal no YouTube e no Spotify também. Doutora, muito obrigada. Até breve, né? Porque daqui a pouco nós já temos outra live marcada. Vamos falar sobre a saúde mental no ambiente veterinário. No dia 1º, se eu não me engano, é dia 5 de janeiro, né? 5 de Tá janeiro já temos bem. uma live marcada aí. Obrigada, tá, doutora? Obrigada, Eu Tchau, que doutora. agradeço. gente. Boa semana para Obrigada, gente. vocês. Boa semana. Tchau, Tchau, tchau. Ju. Tchau. Tchau, tchau.